Bom, há quanto tempo? Nesse episódio a gente vai ver um pouco mais sobre a questão de o que são atores, o que são cenários e como que eles interagem, assim, o que que um ator faz, qual a importância dele para um projeto e para a programação. Bom, um ator é basicamente o cara que vai agir, é o cara que vai fazer as coisas, é o cara que vai andar, vai jogar projéteis, ele que vai atirar. Então ele é basicamente a fonte do nossa programação. No caso inicial aqui do Scratch, o nosso ator principal é o gatinho, o grande gatinho. Todo ator, ele tem, além do objeto dele, aqui da forma dele, ele tem o que a gente chama de fantasias. As fantasias são literalmente uma forma são as aparências dele. Então, as duas fantasias, elas são afetadas pelos mesmos comportamentos, mesmos códigos, tudo igual, só muda realmente a aparência. Então, isso é puramente estético. Agora, para mostrar isso, a gente pode vir aqui na parte de aparências. Perdão. A gente pode vir aqui na parte de aparências. E a gente pode falar para assim que o jogo começar, assim que a bandeira for acionada, ele vai para a próxima fantasia. Então agora toda vez que iniciar, ele vai fazer a caminhadinha. Só que a gente não quer só isso, né? A gente não quer que ele fique só mude de aparência quando a gente iniciar o jogo. A gente quer que ele faça isso, para simular o caminho, o que o gato esteja caminhando. Então, para isso, nós podemos utilizar um evento de sempre. O sempre vai ser uma grande base para essa programação, porque ele prende o jogo. Basicamente, o jogo não vai acabar enquanto você não obrigar ele a acabar. Ele vai sempre ficar fazendo tudo que está aqui dentro. Então a gente pode ver aqui, quando rodar, ele fica constantemente, que nem louco, freneticamente mudando as fantasias. Porque ele está preso aqui dentro. Isso é uma forma interessante além disso, é uma forma interessante que o Scratch consegue mostrar pra gente como que a gente deve organizar os nossos blocos, porque tá vendo que o sempre não tem uma parte embaixo, um encaixe embaixo? É porque nunca vai sair do sempre. O sempre é a parte final da programação. Ele tem que se manter aqui. Então, a gente pode ver aqui, por exemplo, esse evento de quando a bandeira é clicada não tem a parte de cima, ou seja, é ele que começa. Então a gente pode conectar os dois. Esse próximo fantasia, ele tem os dois lados, ou seja, ele é mais uma etapa no programa, normalmente ele não vai ser normalmente o começo ou o final. Então essa é uma das formas que o Scratch ele ensina, ele dá umas dicas sobre como a gente deve encaixar os blocos. Mas, voltando aqui para o assunto, voltando aqui para o nosso gatinho, a gente não quer que ele corra tão rápido. Então a gente pode pegar aqui o evento, no controle. Eu tinha falado evento, né? Desculpa, era controle. A parte de sempre era controle. O comando de esperar. Agora, toda vez que ele passar aqui no próximo fantasia, ele vai chegar no espera, ele vai esperar um segundo, e aí vai voltar a, a repetição. Agora a gente pode ter uma noção que a gente pode fazer isso para, além de trocar a aparência, fazer ele andar, né? Então a gente vem aqui para o movimento e a gente pode colocar 10 passos. Agora, toda vez que ele vai mudar de fantasia, ele vai dar 10 passos, vai ir para frente. Ele consegue se movimentar. Bom, mas aí não é isso que a gente quer. Por enquanto, a gente não quer que ele ande sozinho, a gente quer que a gente controle o movimento do gatinho. Para isso, a gente vai utilizar no controle esta condição aqui. Se algo acontecer, então ele faz alguma coisa. O que significa? A gente vai colocar uma condição aqui dentro e somente se ela for cumprida, ele vai executar o que está embaixo. No caso que a gente quer executar embaixo, é esse mover 10 passos. Perfeito. Agora a gente vem aqui, coloca aqui dentro do sempre, e toda vez ele vai ficar fazendo essa verificação. Qual a verificação que a gente quer? Bom, neste caso a gente pode fazer a verificação de se estiver... Cadê? Se a tecla
a gente vai aqui em sensores, se a tecla, por exemplo, D, está sendo apertada, ele vai caminhar 10 passos. Então aqui está parado. Eu aperto D, ele vai dar 10 passos. Só que ele só vai para a direita. Por quê? Porque o comando de movimento de passos, ele é baseado na direção que está o seu ator. Não na direção mesmo, tipo esquerda, direita, acima e baixo. Para mexer nessas direções, a gente não pode usar passos. A gente pode, quer dizer, o ideal não é utilizar passos. A gente vai ter que utilizar os eixos, que é o eixo X e o eixo Y. Se a gente ver aqui, na parte do gatinho, a gente consegue mexer isso diretamente. Então, por exemplo, eu quero aqui no eixo X0, ele vai para o centro. Se eu aumentar 10, ele vai para a direita. E se eu diminuir, se eu colocar menos 10, menos 10, ele vai para a esquerda. Então é assim que funciona o X, ele vai para a esquerda e para a direita somente. E o Y é agora a mesma coisa, só que para cima e para baixo. Então aqui vou começar com 0. Se a gente for para 10, for colocar 20, ele vai para cima, menos 20, ele vai para baixo. Com isso a gente sabe o que a gente tem que fazer. Se a gente vai pressionar D, a gente quer que ele vá para a direita. Então a gente vem aqui para adicione 10 a X. Toda vez que a gente apertar D, ele vai para a direita. Agora a gente pode copiar isso para as outras teclas. Então agora se a gente for apertar A gente faz o contrário. A gente vai menos 10 para o X. Então agora, se eu apertar A, eu consigo para a esquerda. Agora a gente faz algo semelhante para W. Aqui. Só que em vez de X, que nem a gente estava conversando, a gente quer que ele aumente Y. Então agora aperta W e vai para cima. E agora a gente faz a mesma coisa com S. E menos 10. Pronto, agora a gente consegue fazer os movimentos do gato. Mas, veja, a gente consegue também fazer a diagonal. Por quê? Porque se eu estiver apertando dois botões ao mesmo tempo, ele computa os dois. Se a gente não quiser isso, se a gente quiser que eles somente vá para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, e não pode ir para a diagonal, a gente vai ter que utilizar outra condicional. Aqui que eu vou copiar aqui rapidinho. Em vez de utilizar o C, a gente vai utilizar o C então. Se então, se não, desculpa. O que significa? Que se a condição for cumprida, ele vai fazer algo. Se não, ele vai fazer outra coisa. Logo, ele nunca vai fazer a primeira condição e a segunda parte do código. Ele nunca vai fazer o se e o se não. Vai ser sempre são exclusivos. Então, com isso, a gente pode fazer aqui. Se não, W, Y. E por último, pode ser só o C mesmo. A gente vem aqui agora, apago aqui. Agora a gente só consegue mexer para os lados. A gente não consegue mais mexer para a diagonal. Porque quando ele entra aqui, por exemplo, eu aperto o D, ele entra nesse C e ele não vai passar para esse C não. Então ele nem verifica se o A está sendo pressionado, se o S está sendo pressionado. Então isso obriga ele a se mexer nas quatro direções. Assim. Não esse é o comportamento que a gente quer no momento. Então a gente vai voltar aqui para o somente C. Perfeito. Agora a gente tem que ver o ator que a gente quer usar. Porque a gente não vai usar o gatinho, a gente quer fazer um jogo de naves, espaçonaves. Então a gente tem algumas opções. A gente pode fazer o jeito dos artistas, que é fazer uma com a própria pintar aqui no selecione ator e pintar. Mas verdade seja dita, eu não sou nenhum pintor. Então, por que ficou verde? Peraí. Aqui. Pronto. A gente pode usar essa, ou a gente pode vir aqui no selecione um ator, que o próprio Scratch ele fornece vários atores para a gente utilizar já feitos. Eu gostei aqui desse foguetinho. Então o foguetinho vai ser nosso personagem, vai ser nosso ator principal.
eu vou diminuir o tamanho dele aqui, no tamanho. É muito importante que você faça isso nessa parte do programa ou usando algum bloco e não seja na fantasia, porque as fantasias elas não se comunicam, certo? Então se você diminuir o tamanho de uma fantasia e não diminuir da outra,